Oi, companheiros, companheiras, elucidações para todos nós, mais uma vez. Hoje nós vamos pegar uma entrevista do conferencista espírita internacional, Raul Teixeira. Foi gravado na Federação Espírita do Paraná, com o tema Perturbações espirituais no lar, coisa que ocorre constantemente em todos os lares. É bom você acompanhar esse expositor espírita internacional, conferencista, né? E também no segundo momento nós vamos acompanhar com o mesmo expositor espírita viver em paz, coisa importante também, como viver em paz. Antes nós queremos pedir a você para ser um doador, um voluntário doador da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Essa entidade precisa da sua ajuda. Você pode fazer uma visita pessoalmente para levar suas doações. Marque uma visita pelo telefone 3235-3129, 3234-8712, 3235-3129. Aguardamos você para ajudar a Clínica Jesus Nazaré. E fique então com o conferencista Raul Teixeira em 2 momentos. Muita gente se queixa de que periodicamente o lar vira um pandemônio. Muita gente me afirma que às vezes percebe que a família está empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve trabalhos de magia, alguém fez algum trabalho forte. Todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem é alguma coisa de nossa alçada, é alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais, sentimentais, que redundam de fato em perturbações de ordem espiritual. Dentro de casa, existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares, aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa. Os que falam jogando piadas, com segundas intenções, e ferem o temperamento daquele que é mais sensível ou que é pavio curto, e aqueles que dentro de casa nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Natural é pensar, nessas ocasiões, que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos,
desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Que tipo de coisas eu gostaria de ouvir? Que tipos de outras coisas eu não gostaria de ouvir? Desse modo, a vivência dentro do lar seria marcada pelo respeito recíproco, em que cada qual, desempenhando o seu papel, estivesse atento a não ferir o outro, a não desabonar o outro. Nada obstante, tivéssemos todo o espaço para dizer as coisas que estão certas, aquilo que está equivocado, o que precisa ser corrigido na pauta de nossa vida cotidiana dentro de casa. Como estamos cercados, vale repetir Paulo, por uma nuvem de testemunhas, quando nos despautamos dentro do lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos para participar conosco da vida íntima da casa? As entidades perturbadoras, espíritos desajustados ou enfermiços, aqueles que, de caso pensado, desejam provocar em nossas vidas desestruturações, e aqueles que estão enfermados, hebetados, aturdidos e que nem têm ideia de que, se aproximando de nós, nos estarão prejudicando. Estão inconscientes da realidade em que estão vivendo, mas nem por isso eles deixam de ser atraídos por nós quando realizamos as coisas indevidas. Por isso, pode haver sim influências espirituais bastante nefastas dentro de nossa casa, ou influências leves, em função do estilo de vida que adotemos viver em família, em razão de tudo aquilo que decidimos fazer junto aos nossos familiares. Se a nossa proposta for de viver o respeito, o amor, a harmonia, certamente atrairemos nobres espíritos para bafejar nosso lar. Mas se fizermos diferente, certamente as nossas companhias não serão nada agradáveis. Todas as influências que venhamos a sofrer em nossa residência, em nossa casa, não temos que pensar primeiramente que alguém nos desfechou pensamentos negativos, que alguém está fazendo trabalhos contra nós, trabalhos de magia, porque o que manda na nossa casa é a nossa vivência. Todos aqueles que participamos da família somos alvejados pelos pensamentos, pelas energias, pelos fluidos, pelas luzes ou pelas sombras a que tenhamos dado abertura. Se nós estivermos vivendo com Deus, na honestidade, na dignidade, no respeito recíproco, qual é o mal que nos vai atingir? Qual é a sombra que nos vai visitar? Mas quando nós estivermos nessa hibridização, como diz o ditado popular, acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio, obviamente não somos fiéis a ideia nenhuma. Nós estaremos sempre no campo do quem dar mais. E por causa disso, ficamos vulneráveis a acompanhamentos nocivos. É muito importante que prestemos atenção num ditado popular muito antigo que assevera: dize-me com quem andas e te direi quem és. Naturalmente, quando estamos lidando com as questões espirituais, a proposta é diferente. Os espíritos nos dizem: dize-me quem és e te direi com quem andas. É a partir da nossa forma de ser, é a partir do nosso modo de viver, do pensamento que cultivamos,
das ações que praticamos que elegemos os nossos acompanhamentos espirituais. Poderemos estar muito bem acompanhados em termos psíquicos, mas poderemos estar muito mal resguardados. Daí vale a pena a família ter esse cuidado na sua convivência. Ninguém vai imaginar que dentro de casa não teremos altercações, alguma indisposição, alguém que fale de uma forma mais ríspida, mais áspera com o outro, e outro se debulhe a chorar. Isso tudo faz parte da normalidade da vida doméstica cotidiana. Mas o que não deve acontecer é que essa postura de agressividade, essa postura ferinte, pessimista, negativa, se tornem uma constante na relação familiar. Quando isso se tornar uma constante, não podemos ter dúvida de que estaremos mal assistidos. Criaturas espirituais de má índole, ou ignorantes, ou inconscientes, estarão procurando fazer ninho na nossa consciência. Nos sentiremos lesados, traídos, amargurados, desprezados em casa, nos sentiremos a sós, nos veremos pessoas solitárias, e tudo isto agasalhado por nós, nessa baixa autoestima, vai fazendo com que entidades desencarnadas de má índole, infelizes em si mesmas, se apropriem desse caldo de cultura que nós lhes oferecemos para fazer toda sorte de estrepulias, para provocar toda sorte de males, de infestações negativas no seio da nossa família. Será de bom alvitre instalar em nossa casa, pelo menos uma vez por semana, o hábito de orar, o Evangelho no lar, como chamamos, ou Jesus no lar, como quisermos. 5 minutos, ou 10 minutos, 15 minutos, para lermos uma página do bem, uma página do Evangelho, uma página bíblica, ou de um livro nobre que tenhamos na mão. Ler, comentar, verificar onde é que aquelas lições servem à nossa vida doméstica, à vida da família e à nossa vida individual. Depois, fazer a nossa oração agradecendo a Deus pela nossa família, pela nossa convivência, pela nossa harmonização e pedir a esse sempiterno, a esse Pai de amor e de bondade, a força de que necessitamos como membros de um clã, de um grupo doméstico, de uma família, para resistirmos a todas as tentações que nos vão encontrar pelos caminhos. Basta que saiamos às ruas para que tenhamos todo tipo de dificuldades e de facilidades. No trânsito, no comércio, na travessia da rua, nas relações sociais, todos esses movimentos que realizamos no dia a dia nosso nos darão ensejo de fazer o melhor, de nos ajustarmos a boas companhias, a más companhias, e trabalhando dessa forma, nós vamos afugentando as influências negativas, ou melhor, vamos nos afastando das influências nefastas, ou melhor ainda, vamos nos vacinando contra essas ondas negativas que periodicamente invadem nosso lar e desestruturam nossa família. É por causa disto que nós pensamos no quanto será importante para nós a oração em família, nas bênçãos do lar. Excelente, né, Raul Teixeira? Sensacional. Vamos, mais uma vez, recordar você, para você não esquecer da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende portadores de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma doação, leve pessoalmente suas doações, marque uma visita, telefone 3235-3129, 3235-8010. Continuamos então, mais uma vez, acompanhando a entrevista do grande expositor, um grande trabalhador da doutrina espírita,
Raul Teixeira, com o tema Viver em Paz. Todos nós vivemos num mar de inteligências que Platão havia dito que era um mar de eidos, de ideias. Todos nós pensamos, nossos pensamentos são ondas, e por causa disso vivemos nesse mar de pensamentos. E nesses tempos que estamos vivendo na Terra, há um pensamento que gera muitos outros, mas que é um pensamento central: a paz. Em toda parte se fala da paz. Mesmo nos continentes, nos países, nas regiões que se acham em guerras, existe o discurso pró-paz. Curiosamente, muita gente não se deu conta, não se dá conta do que seja a paz. A paz, de maneira nenhuma, corresponde à estagnação das águas paradas. Não, isso não é paz. Isso é estagnação. A paz não tem nada a ver com não fazer nada, ficar à toa, com o excessivo ócio. Isso não é paz. Isto é preguiça. A paz não tem nenhuma vinculação com a paralisia dos cadáveres, com a inércia dos mortos. Isto é apodrecimento, é putrefação. A paz é, sob todos os títulos, uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Ser pacífico é a criatura buscar essa integração com o Criador, sob todos os aspectos. E a partir disso, então, ele tratará de cumprir com seus deveres para com a vida em nome da paz. Em nome da paz, tratará bem as pessoas, terá seus altos e baixos, ficará nervoso muitas vezes, tenso em outras ocasiões, mas tudo isso na busca do aprimoramento. Tudo isso no desejo de se aperfeiçoar. É a busca da paz em si próprio. É por essa razão que nos damos conta de que quando alguém está buscando a paz e assume seus compromissos diante da vida, não se vitimiza, não se coloca como vítima da vida, das coisas, dos outros, porque quem está querendo paz aprende a governar a si mesmo, a governar a sua própria vida, a ser uma pessoa autônoma, a não realizar o bem apenas porque está sendo visto, ou porque alguém o vai aplaudir, ou porque vai ganhar alguma coisa, e deixa de fazer o mal e deixa de cometer erros somente quando disso adviria uma sanção. Não. A criatura que busca a paz trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. A paz não é um estado em que nada nos aconteça, nada nos sacuda, nada nos atormente. Não, não é essa paz. Nós que vivemos no mundo, e todos quantos no mundo estamos, precisamos nos dar conta de que a paz tem componentes íntimos indispensáveis. Primeiro é necessário que nós queiramos a paz. Não adianta fazer só o discurso da paz. Não nos vale a pena o discurso somente. É importante que, além do discurso, advenha o curso da paz. Essas 3 letras representam tanta coisa para a mente humana, para a vida humana, para o mundo em geral, que a maioria das pessoas que proclama o tempo todo paz ainda não se deu conta do que ela significa. Para muita gente, a paz tem que ser mantida à base da força,
à base das armas. Para outros, a paz é aquele documento que se assina nos gabinetes políticos, os tratados de armistício. E isso não é a paz. São as conveniências políticas. A paz, então, reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer, cumprir com as nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos, atender os nossos deveres para com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso aos direitos recebidos. A paz pede de nós a ação. De nenhuma maneira a paz propõe que sejamos passivos. Pede que sejamos pacíficos. E é por aí que começamos a refletir em torno da paz. Pensando na questão da paz, então, nós deveremos buscar fazer da nossa vida um campo de paz, um hino de paz, uma proposta de paz. Quando o apóstolo Paulo de Tarso propôs que nós nos tornássemos cartas vivas do Evangelho, muita gente teve dificuldade, e até hoje ainda tem, para compreender esse significado que Paulo quis dar à proposta. Cartas vivas do Evangelho, já que o Evangelho é a boa nova, é essa busca de fazer da nossa própria vida um referencial para muita gente que não tem qualquer outra referência. E é por causa disto que, quando nós buscamos a paz, tratamos de enfrentar as lutas cotidianas, aquelas lutas que fazem parte das vidas de todas as pessoas, para enfrentarmos as nossas com essa dignidade de quem é pacífico. Repito que ser pacífico não é ser passivo. O indivíduo passivo é aquele que não se mexe, é aquele que não age, é aquele que espera que os outros façam. O pacífico é aquele que luta, que corre atrás, que realiza, que resolve, que define, que decide. Vemos em Gandhi um homem de paz, mas não era passivo, era pacífico. Lutava, entregava-se, doava-se. Então, na nossa vida, comecemos a pensar em criaturas assim, que são capazes de promover a paz a partir de si mesmas, dando conta dos compromissos cotidianos. Quantas vezes nós somos assaltados pela enfermidade dentro do lar? É tão difícil ser pacífico nessas horas, porque o desespero costuma tomar conta das pessoas, tomar conta de nós. A descrença, o pessimismo. E essa paz, onde é que está? A paz precisaria ser a nossa conselheira nessa hora, para que nós entendêssemos que estamos procurando a medicina, estamos procurando os atendimentos necessários, estamos dando a cobertura devida. Agora entreguemos a Deus a saúde do nosso ser querido, ou a nossa própria saúde. Isso é ser pacífico. Outras vezes encontramos-nos diante de acidentes econômico-financeiros, o desemprego, lutas ásperas, sem dúvida, mas a criatura pacífica não se aterroriza, não se amotina. A criatura pacífica confia fundamentalmente que coisa alguma em sua vida ocorre sem uma razão de ser. Não se detém, não é passiva. Ela corre atrás, vai em busca de resolver o prejuízo, de desfazer o transtorno econômico-financeiro, mas por trás disso existe essa certeza de que no momento devido tudo se aclarará. Tudo chegará ao seu lugar devido, porque pacífico, a criatura é capaz de entregar a sua mente a Deus, a sua vida ao Criador. Pacífica como deseja ser. É desse modo, então, que nós vamos perceber que em outros momentos nos deparamos com a própria morte.
quanto tormento a desencarnação ainda provoca para as vidas, para as pessoas que ficam. Embora as religiões de todos os tempos sempre tenham dito que a morte não existe, parece que isso se tornou um discurso vazio. Parece que os indivíduos escutam, mas não entendem. Parece que a morte só não existe para a família dos outros. E deste modo nos desarvoramos, nos desestruturamos. Passamos a pesar sobre o falecido com a nossa energia negativa, com a nossa energia de auto-vitimização. E deste modo não colaboramos nem com a paz da criatura desencarnada e nem com a nossa. Fazemos orações periódicas pela criatura querida ou amiga que viajou para o outro lado da vida, como se falar coisas, dizer fórmulas, resolvesse o problema de sua paz espiritual. Não nos damos conta, muita gente não sabe, que essa energia envenenada que o desespero provoca atinge os nossos seres queridos falecidos, tira-lhes do caminho da paz e leva-os ao desespero também. A paz deve ser uma conquista que cada um de nós irá fazendo gradativamente no seu dia a dia. Uma tormenta hoje, um nervosismo amanhã, uma irritação depois e, nesses intervalos, o esforço pela paz. A mesma paz que vimos na vida de Cristo. Foi Ele que nos disse com muita tranquilidade: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Lindo, lindo, lindo Raul Teixeira, né? Gente, terminamos, encerramos mais uma vez. Retornaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Fique com Deus e um forte abraço.